Meu nome é Alan Freitas, nossa disciplina de banco de dados, né? Inicialmente, eu vou apresentar algumas questões de funcionamento da disciplina. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem falar ou colocar no chat, né? Então, o nosso objetivo dessa disciplina de banco de dados é compreender os conceitos básicos de banco de dados e desenvolver habilidades de modelar e manipular bases de dados. É uma disciplina introdutória a banco de dados, né? Mas a ideia é que vocês adquiram os conhecimentos básicos do que são banco de dados, de como conceber e utilizar um banco de dados, ok? Então, nossa ementa ela é um pouco extensa, né? Nós temos aí especificação de requisitos, modelagem, linguagem de modelagem, pensar no modelo de banco de dados, diagramas de modelos, o que é que vem a ser modelagem lógica, conceitual e física, entidade e relacionamento, falar um pouco sobre abordagem orientada a objetos, organização de modelos, padrões e arquitetura de projeto de banco de dados, né? Basicamente, essa ementa ela vai se mapear em perceber o que são banco de dados, conceber modelos de banco de dados, né? E manipular o banco de dados. Como é que nós vamos fazer a avaliação? Então, a cada semana, eu vou disponibilizar um conjunto de questões, né? Então, já coloquei dessa semana. Nós vamos ter também um projeto de modelo de banco de dados. Eu vou ainda passar esse projeto, mas é alguma coisa que vocês vão me entregar no final do curso, né? E uma avaliação de final de curso, né? Então, na última semana, vocês vão me entregar, né? Nós, salvo engano, nós temos uma previsão aí de 7 semanas para esse curso. Então, nós estamos na nossa primeira semana, né? Na verdade, a previsão são 6 semanas, mas a gente tem mais uma semana antes de fechar a disciplina que a gente vai usar como backup. Então, a gente vai 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai fechar a disciplina até 30 de outubro, certo? Mas os prazos das últimas atividades vão ser um pouco antes. Bem, qual é a abordagem, né? Com relação ao questionário da primeira semana, salvo engano, eu coloquei ele para... Eu não fechei um prazo, mas a gente pode acordar isso aqui, né? De dar uma semana para vocês preencherem o questionário. Então, ele não está encerrado, né? Ele só tem um limite de tempo, mas a gente pode tratar essa questão depois, certo? Então, não se preocupe com relação a isso, certo? Por enquanto. Ok? Bem, vocês têm alguma questão sobre a disciplina, alguma coisa que vocês queiram falar, né? Como método de tratamento de material, assim, todo material vai estar disponível no Moodle. Eu vou disponibilizar material próprio e material de cursos de referência de banco de dados, né? Na verdade, essa disciplina que
A área de banco de dados da Sociedade Brasileira de Computação mapeou muito material interessante de referência, né? E que eu vou selecionar materiais relacionados a cada semana, vou passar isso aqui para vocês. Esses questionários, eles contam como atividade avaliativa, né? Como eu falei, parte da nota, assim, um terço dessa nota vai ser composto desses questionários, né? Um terço desse projeto e um terço de avaliação no final do curso, né? São parte da atividade avaliativa e a ideia é que vocês façam esses questionários imediatamente após vocês terem acesso à aula e vocês verificarem o material, certo? Então, a ideia basicamente é essa, né? Todo o material está disponível no Moodle. Caso vocês tenham alguma questão, vocês podem me contactar via e-mail, alan@ifba.edu.br, né? E agora eu vou começar a falar um pouco sobre banco de dados. Bem, eu vou começar o primeiro assunto motivando-os com uma apresentação de fundamentos de banco de dados do professor André Santaché, da Unicamp, que é um dos materiais, né? Nós temos 2 materiais introdutórios, 2 videoaulas que eu apresentei, coloquei para vocês, e a motivação dele é muito focada numa coisa que é muito premente hoje em dia, né? Que a gente chama aqui de prêmio de $1 milhão, que é o seguinte, a gente chama de Netflix Prize. Se imagine, acho que todos vocês ou utilizam ou conhecem alguém que utilize um sistema de streaming, tipo Netflix, Amazon Prime ou outros, né? E vocês sabem que quando você usa um sistema de streaming, ou mesmo algo grátis como o YouTube, você é apresentado a sugestões de vídeo que tem relação com o seu perfil, né? Então, se eu estiver usando o YouTube, eu começar a ver e eu começar a ficar vendo, por exemplo, apresentações de MPB, é provável que ele me sugira outras apresentações de MPB, ele não vai me sugerir rock, possivelmente não. Então, você tem sugestões, né, que levam em conta o perfil do usuário. Mas, como é que eu penso no perfil do usuário? Então, a coisa que eu tenho que ter em mente é que dados eu vou levar em consideração, que passos eu seguiria para recomendar um filme para um usuário, né? Então, eu posso pensar, por exemplo, que o filme vai ter um gênero, vão ter os atores, vai ter uma série de informações que eu vou coletar. E quando alguém assistir o filme, eu vou guardar essa informação associada a quem assistiu. Então, se eu começo a assistir filmes de Michelle Pfeiffer, eu vou ter no meu perfil lá, olha, eu já assisti 3 filmes de Michelle Pfeiffer. E aí, quando eu tiver um novo filme de Michelle Pfeiffer, isso vai dar uma pontuação maior e vai dizer, olha, eu acho que é bom você assistir esse outro filme, porque pelo seu histórico você já assiste uma quantidade interessante de filmes dessa atriz, né? Então, essa é uma lógica interessante, né?
E isso é uma técnica, se chama de uma técnica de recomendação, que é baseado no que a gente chama de filtragem colaborativa. Então, eu tenho basicamente o que eu tenho que fazer. O que é que eu vou recomendar para um usuário é baseado em como, no que ele foi apresentado e se ele gostou ou não, porque eu também posso ver um filme e eu não gostei daquele filme. Então, eu guardo isso no meu perfil como uma avaliação negativa. Né? Então, de repente, eu começo a construir um histórico, uma noção do que é relevante, do que não é relevante, do que é que me atrai, né? E a partir daí eu tenho um perfil. E eu vou ter outros usuários que também vão fazer as mesmas coisas e que vão ter perfis distintos, vão ter coisas que eu vou gostar que outros não vão gostar, e vice-versa. E aí você vai construindo isso até que, em um determinado momento, você pode dizer, olha, para esse usuário aqui, se aquele filme que ele quer assistir é interessante ou não, baseado nas escolhas que ele possui e nas escolhas que outros usuários possuem e que alguns usuários podem ter gostos similares. Então, se eu gostei desse elemento, esse outro cara gostou desse elemento também, mas ele não gostou desse outro, talvez eu não goste também desse outro elemento. Então, são coisas que o seu algoritmo vai dizer. O foco daqui não é a filtragem colaborativa, não é o algoritmo em si. O foco é que a gente precisa ter essa informação guardada em algum lugar. E aí eu preciso mapear esses interesses, né? E a partir de mapear esses interesses, eu consigo preencher essas lacunas de likes e dislikes. E aí eu consigo recomendar ou não algo para alguém. Olha a avaliação dos demais, vejo qual o gosto deles, e aí eu penso, né? Então, eu tenderia a pensar o quê? Que dados eu vou levar em consideração? Que passos eu vou recomendar? Eu queria que alguns de vocês tentassem colocar atributos que são relevantes, que vocês guardariam de um filme que eu gostei. Quais são os atributos que vocês guardariam de um filme que eu gosto? Como informação que pode utilizar o gênero do filme, sim, se é terror, se é comédia, se é drama, além de gênero. Idioma é uma coisa interessante, eu posso gostar somente de filmes brasileiros, eu posso gostar de filmes tchecos, atores, duração pode ser também estilo, eu entenderia mais como gênero, mas a gente pode ter subgêneros. Aí, se tem alguma música, alguma coisa relevante, período. Então, sim, nós temos várias coisas que a gente pode utilizar. Né? Roteiro, mas pode falar também de diretor, né? Quem produz o filme, né? Então, se eu tenho um filme, se eu gosto muito de filmes da Disney, é uma coisa que é relevante, né? Então, nós temos muitas informações, né? Para eu escolho alguns filmes, a classificação é uma coisa importante, mas a gente vai tentar usar essa classificação de uma forma mais ampla, né? Eu posso ter uma classificação geral, assim, todo mundo que pontuou aquele filme, mas eu posso também ver a classificação uma classificação mais individual, focada em pessoas que tenham gostos parecidos, tiveram para coisas que eu já gostei também. E a ideia de ter essas informações aí, né? Eu gosto muito de escolher filmes a partir de determinados atores. Eu tenho atores que eles têm um casting, eles muito bom, não, eles selecionam muito bem os filmes que eles atuam. Eu digo, agora, se esse cara faz esse filme, dificilmente ele vai fazer um filme ruim. Então, por exemplo, dificilmente eu vejo um filme com Jack Nicholson, que é um filme que eu considero ruim. Outra pessoa pode ter uma outra percepção de filme com Jack Nicholson. Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em mente. Então, eu vou filtrar, tendo em vista pessoas que têm gostos similares ao meu. Então, eu vi, olha,
esses gostos aqui, eles casam com os meus, e dos gostos que casam com os meus, quem assistiu não gostou desse filme aqui, então eu acho que eu não vou gostar. Então eu digo, você não vai, eu não recomendo esse filme aqui para você, não, então não vou oferecer esse filme para você. Isso é uma coisa interessante. A gente determina, e se vocês perceberem, a Netflix faz isso muito com vocês, né? Eu tinha um período recente agora que eu estava assistindo muitos filmes, muitos documentários e filmes sobre a Segunda Guerra e nazismo. Então, de repente, a Netflix começou a oferecer para mim vários outros filmes e documentários sobre nazismo e Segunda Guerra. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Bem, mas esse é um problema motivacional. A gente apresentou isso como uma das coisas que eu posso usar para fazer, que eu vou precisar guardar dados, vou precisar guardar informações, né? Existem várias outras coisas, inclusive coisas que são muito mais prosaicas, muito mais do cotidiano, do dia a dia nosso, né? Um pouco mais feijão com arroz, né? Bem, todo tipo de aplicação precisa trabalhar com volume de dados. Então, quando você vai na farmácia, você tem volume de dados. Quando você usa uma biblioteca, você tem volume de dados. Quando o seu banco, ele mantém as informações guardadas em dados, um volume grande de dados. Então, se vocês trabalharam já com redes sociais, é outro exemplo interessante. Vocês trabalharam já com algoritmo, vocês já fizeram programas, então você pode ter feito um programa para guardar notas de uma classe, por exemplo. Aí você pensa, eu vou guardar o nome do aluno, vou guardar uma matriz com as notas que tenha para cada linha o nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3, por exemplo. Isso é um volume de dados. Mas, e aí, se você implementou isso em uma matriz, você sabe que quando você inicia o programa, a matriz está inicializada, zerada, está vazia. Você coloca os dados lá, quando você fecha o programa, você perde tudo. Você pode, por exemplo, guardar num arquivo. Mas e aí você tem alguns comandos para manipular aquele arquivo, ler, jogar na memória, depois que eu for fechar o programa, guardar de novo no arquivo. Então, durante o funcionamento, eu vou guardando no arquivo, mas isso é muito custoso, isso demanda muito esforço quando você tem um volume grande de dados. Então, isso pode não ser adequado. E aí entra a motivação de você pensar em bancos de dados como mecanismos de você tratar com grandes volumes de dados e dados que se relacionam de diferentes formas. Então, naquele sistema de recomendação que a gente falou, a gente tem lá dados sobre os usuários, e dados dos usuários podem ter, inclusive, dados pessoais, né? Data de nascimento, sexo, localidade, e são também outras coisas que podem ajudar a gente a pensar em perfis semelhantes. Mesmo que o Netflix não... Eu seja um usuário novo na Netflix, eu não assisti filme nenhum, ele já pode me oferecer um conjunto de recomendações iniciais, simplesmente a partir da informação que eu sou baiano, que eu tenho 41 anos, sexo masculino. Então, a partir de um monte de informações pessoais, ele já pode dizer, olha, pessoas que têm um perfil mais ou menos parecido que esse aqui, eu ofereço esse tipo de filme. Então, ele começa a oferecer um pacote ali de filmes que eu vou dar like, vou acertar algum deles, recomendar ou não recomendar, e aí o jogo começa a ser jogado. Só que aí eu tenho que guardar a informação do usuário, guardar a informação dos filmes, guardar a informação da avaliação que eu tive em cada filme, guardar a informação dos filmes que eu assisti, que eu não avaliei, mas eu posso guardar, por exemplo, que eu comecei a assistir um determinado filme e não terminei aquele filme, e a partir daí eu já posso derivar uma avaliação negativa. Eu não quis nem avaliar o filme, porque eu parei o filme no meio do filme.
Então, você vai precisar guardar várias partes de informação de forma distinta, e essas várias partes de informação de forma distinta que você guarda, isso nos permite fazer várias combinações, vários arranjos, várias inferências que eu posso tirar desses dados, né? Então, nós temos várias possibilidades. Se eu fosse trabalhar tudo isso utilizando simplesmente manipulação de arquivos e de matrizes, isso ia ser muito custoso. E aí vem o advento de eu vou trabalhar essas coisas utilizando algo que a gente chama de banco de dados. Eu vou criar um banco de dados que vai guardar essas informações. E nós temos diferentes tipos de banco de dados. Eu tenho um banco de dados que são tradicionais, que eles manipulam informações convencionais, textos e números, basicamente, que cabe nesses exemplos aí de farmácias, bibliotecas, bancos. Mas eu tenho um banco de dados para várias coisas. Eu posso ter um banco de dados, por exemplo, que eu guarde trechos de vídeos, por exemplo. Então, eu posso ter um banco de dados em que eu não quero fazer só recomendação de vídeo, eu quero, de repente, guardar momentos que apareceu determinado ator em um filme. Então, eu guardo esses trechos do vídeo lá, né? Eu posso guardar imagens, eu posso ter um banco de imagens, né? Assim, com várias imagens, fotografias de locais, fotografias de pessoas, nesse banco de dados. Chama esse banco de dados de um banco de dados multimídia. Eu posso ter banco de dados de informação geográfica, GIS. O que seria informação geográfica? Pense, por exemplo, quando você abre o Google Maps ou o Waze, e aí você diz, olha, eu quero ir no Salvador Shopping, aqui em Salvador. Então, aí você coloca lá, eu quero ir no Salvador Shopping, como é que o Waze te leva lá? Ele tem a informação geográfica, ele tem os trajetos das ruas, ele tem as coordenadas do Salvador Shopping, a partir do trajeto das ruas, das coordenadas, e de onde você está e para onde você quer ir, aí você vai ter um programa de computador que vai determinar qual é o melhor caminho. Mas essa informação tem que estar guardada em algum local que dê conta de informação geográfica. Você pode ter também o que a gente chama de data warehouses, que a gente chama de armazém de dados. Que aí já é um conceito um pouco mais amplo. É um conceito de você guardar informação de uma forma muito mais massiva, né? E que permite fazer inferências muito mais interessantes, né? Só para a gente focar aí o exemplo de Data Warehouse, tem um exemplo muito legal de Data Warehouse, um exemplo clássico, muito utilizado, que é o exemplo da Walmart, a rede Walmart, a rede de supermercados, maior rede de supermercados do mundo, né, que existe nos Estados Unidos, atuou um tempo aqui no Brasil, inclusive sendo dona do Bom Preço, né? A Walmart, ela usou armazém de dados na seguinte perspectiva. Ela guardava para cada cliente, ela guardava o perfil do que o cara fazia, né? Então, todo cliente, ela guardava todas as compras que eram feitas. E aí, ela guardava aí. A forma como eu guardo dados no armazém de dados é um pouco diferente do que eu faço no banco de dados convencional, que eu guardo muita informação, inclusive espalhada, assim, para eu poder fazer algumas inferências interessantes. Então, o Walmart descobriu que pais jovens, ou melhor, adultos jovens, tendem a comprar fraldas e cervejas na mesma compra. Né? Não me pergunte por quê, mas era a inferência do perfil que eles tinham de cliente nos Estados Unidos. E aí, o que é que eles fizeram? Eles usaram essas informações para determinar a localização. Agora eu não me lembro exatamente qual era a ideia. Se era botar as fraldas perto das cervejas, ou se botar a fralda de um lado, a cerveja no outro, para obrigar a pessoa a passar por todo o mercado, para ela, sendo exposta a mais itens, ela consumir mais coisas, né? Então, se você tem que
Mas aí ela usou isso na estratégia dela de captação de clientes e de lucro dela, né? Então, a armazém de dados, Data Warehouse, permite coisas muito interessantes. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar num banco de dados de exemplo, alguma coisa mais convencional. Se eu pensar na biblioteca, eu vou ter que ter o quê? Os usuários da biblioteca, os membros associados a essa biblioteca, eu vou ter que registrar o acervo, então eu vou ter que ter um catálogo dos livros, das revistas, e eu vou ter que controlar os empréstimos, né? Porque basicamente eu vou ter que saber para um determinado livro quantos exemplares eu tenho, e eu vou ter que ter uma identificação de cada exemplar. E se esse exemplar foi emprestado, eu tenho que saber para quem ele está emprestado, que é um dos membros da biblioteca. Antes de eu emprestar um livro para alguém, essa pessoa tem que se tornar membro, tem que estar cadastrado na biblioteca. Então, só aí você vai ter os livros, os exemplares de cada livro, os membros e os empréstimos. Você vai ter que pensar em 4 entidades de dados que fazem parte desse banco de dados. Né? E você vai construir a sua aplicação combinando dados entre essas entidades. Cada entidade vai ter atributos, vai combinar dados entre essas entidades. Porque aí você sabe que quando exatamente a ideia é entidade de relacionamento. Você sabe que quando alguém for pegar um livro, um exemplar, eu vou pegar um exemplar. Vou dar um exemplo de banco de dados. Introdução ao sistema de banco de dados de CJDate, eu tenho 3 exemplares. Exemplar 1, 2 e 3. Alguém vai pegar o exemplar 2. Eu sei que esse exemplar 2 está associado ao livro Introdução a banco de dados do Date. E eu vou associar esse exemplar 2 emprestado a Alan no dia 17 para devolver no dia 25. Então, eu consigo fazer esse mapeamento dessas questões a partir do uso de diferentes entidades que vão ser combinadas em um banco de dados. Né? Então, quando a gente fala em modelar modelo de banco de dados, a gente fala em pensar quais são as entidades, quais são os atributos. E aí, quando eu falo em manipular esses dados, a gente vai falar em tornar essas entidades e atributos, dar vida a elas no banco de dados. A gente fala um pouco sobre linguagem SQL para fazer isso. E como é que um programa vai usar essas informações, né? A gente vai tentar falar um pouco dessas questões, né? Espero que de uma forma produtiva, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Se vocês estiverem acompanhando, sinalizem, por favor. Se tiverem questões, podem colocar. Bem, então estou vendo que vocês estão acompanhando, as coisas estão andando direitinho, certo? Eu estou gravando a aula, então, em algum momento, se vocês quiserem rever. Bem, e aí nós temos algumas questões que têm que ser pensadas: arquitetura e abstração de banco de dados. O que é que eu diria como arquitetura? A arquitetura é como eu penso o banco de dados. Então, eu poderia pensar em sistemas isolados, eu tenho um cadastro de usuários. Natalício, quanto à questão de pré-requisitos para darmos ênfase, o que é que eu sugiro? Né? Uma coisa bastante interessante de banco de dados é que é algo até meio estanque em termos na computação. A gente pode ensinar banco de dados sem maiores esforços por exemplo, em linguagem de programação. Né? Se você souber uma linguagem de programação para manipular os dados, ótimo, mas assim, isso não vai ser o foco. A gente não vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar algumas questões prévias e vocês vão poder juntar esse conhecimento com linguagem de programação. Mas um conhecimento que eu acho interessante, muito interessante, é vocês terem uma boa compreensão de conjuntos. Interseção de conjuntos, união de conjuntos, teoria de conjuntos. Certo? Então,
Isso é uma coisa interessante que eu acho que vocês têm que saber, né? Interseção, união de conjuntos, porque a gente vai usar um pouco dessas coisas, né? Bem, eu posso pensar em sistemas isolados, então eu posso pensar em um cadastro de livros, um cadastro de usuários, eu tenho um arquivo de usuários, um arquivo de livros, e aí eu tenho um programa para controlar os usuários, outro programa para controlar os livros. E aí eu vou ter que guardar dados dos usuários dentro dos livros quando eu emprestar, por exemplo. Isso aí é algo que você vai ter muita repetição. Você vai ter que, se você não tem o controle dos usuários aqui, então se alguém tirar um usuário, alterar dados de um usuário aqui, você pode perder essa referência no cadastro de livros. Então você tem repetição, você pode ter inconsistência, você tem alguns problemas em juntar esses arquivos. Se você tem mais de um programa acessando ao mesmo tempo e você vai mexer com esses arquivos, isso pode dar problema. Se tiver uma falha de energia, o arquivo se perder, você vai ter problema. Fora a questão aí de segurança e controle de acesso. Então, quando você usa arquivos distintos para guardar essas coisas, várias coisas podem acontecer. Aí, qual é a sugestão? Você coloca essas entidades dentro de um banco de dados. E a gente pensa a forma adequada de estruturar essas entidades de modo a relacionar os dados de forma segura. A gente vai fazer isso. E aí, todos os programas acessam as entidades pelo banco de dados. Mas o que com que eles acessam isso pelo banco de dados? Eles vão acessar isso na forma de quê, gente? De um sistema gerenciador de banco de dados. Então, você vai ter um software chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que você vai criar o seu banco de dados pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, pelo SGBD. Você vai construir o banco de dados por lá, você vai manipular os dados por lá, você vai consultar seus dados por lá, e todas as aplicações vão acessar os dados pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Eles não vão mais manipular arquivos. Eles vão ter alguma biblioteca, algum objeto, se você estiver falando de programação orientada a objetos, algum middle, algum código que vai ter instrução de acessar especificamente o banco de dados e ir lá no banco de dados fazer essas consultas e essa manipulação. Certo? Então, todas as aplicações têm um acesso mediado pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados acessa o banco de dados. A ideia basicamente é essa. Você tem uma independência dos dados, você tem acesso mais eficiente, um tempo reduzido no desenvolvimento das aplicações, a segurança, a integridade, uma recuperação contra crashes. Então, você tem uma série de coisas interessantíssimas. E por que eu falo que a recuperação contra crash seria o quê? Se acontecer algum problema e houver uma falha. Como o sistema gerenciador de banco de dados ele é feito para gerenciar dados no volume que é feito, se acontecer falhas, o sistema gerenciador de banco de dados tem alguns mecanismos de recuperação, de backup, de você restaurar um backup que você fez previamente. E aí eu consigo fazer isso. Se você tem acesso concorrente, como todo acesso acontece pelo sistema gerenciador de banco de dados, ele gerencia o acesso concorrente para evitar que haja inconsistências. Ele faz uma administração uniforme dos dados. Inclusive, permite questões de segurança que determinam quem pode acessar o quê. Você pode ter diferentes usuários e eu posso ter um usuário que não tem acesso a uma determinada entidade. Crash seria você está com a aplicação funcionando e de repente aconteceu uma queda de luz. Ou o disco deu problema. Isso seria um crash. Então, a aplicação para de funcionar. Então, se você está usando o sistema de geração de banco de dados, ele tem mecanismos para, caso haja algum problema nos arquivos que ele usa para guardar os dados, ele tentar recuperar a partir dali. E caso o problema seja extremamente grave e não for possível recuperar, você deve ter
programado o seu banco de dados para fazer backups periódicos em outro local, e aí você restaura desse backup. E aí você não tem um problema. Certo? Os dados estão por toda parte, não somente bancos de dados produzidos, centralizados, eu posso ter também o que chama de bancos de dados distribuídos. Então, posso ter mais de um banco de dados, e esses bancos de dados se comunicarem. Eu posso ter um negócio chamado de replicação de banco de dados. Imagine algo que não pode falhar. Existem várias coisas que não pode falhar, mas uma coisa que não falha de maneira alguma é banco. Se um banco falha por 1 hora, ele tem prejuízos imensos operacionais. Transações que não são executadas, eventualmente ele perde dinheiro de fato. Então, um sistema bancário, ele não guarda os dados num banco de dados centralizado somente. Esse banco de dados, ele tem uma réplica, um espelho em outro banco de dados. Então, se esse banco de dados falhar, o outro assume. Ou então ele tem um espelho que você tem 2 ou 3 ou 4 bancos de dados trabalhando ao mesmo tempo, e aí você reduz substancialmente a possibilidade de falhas. Eu posso ter também bancos de dados de entidades distintas que guardam informações diferentes e que eu preciso combinar esses dados para fazer alguma consulta. Nós temos outros aspectos que são importantes. Um aspecto muito importante não é somente ter o dado, mas transformar esse dado em informação. Vocês sabem qual é a diferença entre dado e informação? Vocês podem me dizer qual é a diferença entre dados e informação? A informação, ela tem um significado, ela tem uma semântica. Ela diz alguma coisa para você, né? Então, quando eu vejo lá salário das pessoas, e aí, de repente, eu a partir daquele banco de dados, eu consigo inferir o valor médio da mão de obra masculina, valor médio da mão de obra feminina, eu determino que a mão de obra, eu verifico que a mão de obra masculina, ela tem uma média salarial maior que a feminina, eu estou extraindo informação daqueles dados. Então, tem uma semântica. E aí a gente vê coisas como ontologias, que a gente fala de dar uma semântica para os dados, né? Eventualmente, eu posso ter dados que estão guardados em bancos de dados distintos, com nomes de entidades e de atributos dentro dessas entidades que são completamente diferentes, e aí eu consigo mapear o que é que esses dados que estão guardados com um nome X aqui, com o nome Y ali, o que é que esses dois dados significam a mesma coisa, porque eles têm a mesma semântica. Outra coisa importante é a gente ter abordagens não convencionais. A gente começou a falar em relacionar os dados, que a gente chama, a gente usa a entidade de relacionamento, a gente vai usar uma linguagem chamada SQL, a gente vai fazer relacionamentos, tratando de relações de conjuntos, usando SQL para relacionar os dados, mas eu posso trabalhar com dados sem relações, sem usar SQL, que eu vou chamar de NoSQL, que a gente vai falar um pouco também, mas assim, bem en passant, porque é já mais um tópico mais avançado. E aí você tem várias outras questões. Você pode ter, por exemplo, se você pensar no genoma humano, você tem 3,3 bilhões de pares base, você tem o Facebook com uma quantidade absurda de bilhões de usuários, Você tem um poder, se o poder de processamento dobra a cada 2 anos, os dados eles têm crescido exponencialmente. E você tem cada vez mais aí toda essa sopa de letras da internet, Google, todas as redes sociais, né? Twitter, YouTube, LinkedIn, todos eles com dados crescendo exponencialmente, Skype e por aí vai, né? Se eu pensar em sequenciamento do genoma, então vocês têm muita coisa, a eficiência na manipulação desses dados aumentou substancialmente, então nós temos várias, e o custo de manipulação dos dados caiu substancialmente ao longo do tempo. Então a gente está trabalhando cada vez mais com maior volume de dados, a gente vê surgir, não sei se vocês já ouviram aí a palavra Big Data,
você manipular dados em alto volume, em grandes volumes, e a gente está vendo surgir muita coisa interessante. A gente fala de Data Engineering, Data Science. Você tem pessoas que são cientistas de dados, que pegam os dados e combinam, e a gente vai aprender de uma forma mais analítica, a gente vai aprender muito mais, e aí uma reflexão, né? Cirurgia não é a ciência da faca, né? Assim como computação não tem nada a ver com computadores, computação tem a ver com, se eu falo computer science, é a mesma coisa falar que surgery, que cirurgia é knife science, é a ciência da faca. Só que Dijkstra, um grande pesquisador da área de computação que já faleceu, ele falava isso. Então, você pensa que a computação ela tem a ver com a manipulação da informação, a manipulação dos dados, é muito mais do que além dos computadores. Então, você tem o papel do cientista de dados, daquela pessoa que pega, manipula os dados e transforma esses dados em coisas relevantes. É isso que a gente vai falar um pouco ao longo do curso. Como motivação, a gente vai dar, obviamente, as bases, né, no curso introdutório. E você tem várias perspectivas de mineração, descoberta de dados. E aí vem o exemplo que a gente falou, what Walmart knows about consumer habits. Então, aquele exemplo do Walmart, né, das fraldas e cervejas e outras coisas mais. E isso pode e usar essa informação de forma bastante interessante. Isso te dá ganhos absurdos. Não sei se vocês conhecem esse filme aí, Moneyball. Eu assisti ele recentemente. Acho que, se não me engano, alguma coisa como O Homem que Mudou o Jogo, em português. E ele fala de um técnico de beisebol de um time não muito expressivo, que ele, utilizando as informações todos os dados que tinham de estatística de jogadores, ele conseguiu fazer um casting, né? E selecionar bons jogadores, ou melhor, jogadores que ninguém dava bola, mas que, combinados, eles produziam um resultado, um custo-benefício extremamente absurdo. Extremamente absurdo. Então, ele conseguiu levar aquele time a um patamar que nunca tinha sido feito antes, com um orçamento muito menor que grandes times faziam, em que contratavam de forma ad hoc, baseado na experiência empírica, no dia a dia dos treinadores, né, sem trabalhar informação. Então, trabalhando informação pode ser útil para qualquer área, inclusive esportes, né? E isso aí mudou bastante, né? A gente tem vários outros exemplos de manipulação nos esportes. Nós temos manipulação, inclusive, de dados na política, né? Então, nós temos como você pode coletar informações e usando redes sociais, por exemplo, e tratar as coisas para obter dados de uma forma mais eficiente. Um documentário interessante na Netflix que eu vi recentemente, que eu recomendo, o Dilema das Redes, que mostra um pouco disso, né, de como é que você combina, como é que você oferece informação com recomendação, e que no limite pode causar resultados até extremamente desastrosos, né? Eu sugiro vocês verem aí o Dilema das Redes. Você pode minerar dados na web, quando o Google faz isso, uma série de outras ferramentas fazem isso. Existe o que a gente chama de web profunda, deep web, que são os dados que não estão acessíveis por esses mineradores. Então, as redes sociais, elas sabem muito mais sobre nós do que nós mesmos. Então, por exemplo, Facebook consegue determinar
cidades com maior percentual de pessoas solteiras, são cidades mais metropolitanas, em comparação com cidades que os relacionamentos são mais duradouros, são cidades que não são tão metropolitanas assim. Né? E ele faz essa relação vendo se os usuários têm perfil de pessoas solteiras ou pessoas casadas no Facebook. E aí ele consegue estabelecer essas relações. Inclusive, eu vi algum tempo atrás que Facebook consegue descobrir se você vai se separar algum tempo antes de você se separar, baseado no seu perfil, no perfil do seu companheiro na internet, na rede social. Ele consegue perceber mudanças de perfil que podem identificar uma separação. Né? Então, você tem várias e várias perspectivas, inclusive aqui, olha. Acho que vocês sabem disso. Quando a pessoa está single, ela posta muito mais do que quando está no relacionamento. Né? Isso são dados de análise de redes sociais. Né? Então, você tem várias questões interessantes. Né? E quando você... E você tem respostas emotivas diferentes em single em um relacionamento. Então, você tem várias coisas que as redes conseguem te dar a partir de análise de dados, certo? Então, essas slides, aí você tem algumas outras coisas interessantes de web na área da saúde. Você consegue determinar muitas coisas de pacientes, você consegue inferir tendências para epidemias, correlacionar dados. Tem coisas muito interessantes hoje em dia sendo feitas no âmbito da Covid-19 e de outras doenças, né? H1N1 e de outras opções, né? Se na agricultura também nós temos, eles já estão disponíveis no Moodle. Na agricultura também nós temos outras opções, temos coisas interessantes, né? Mas, enfim, a ideia aqui é motivar vocês para entender o quão interessante e quão ricos são os bancos de dados, né? E espero que vocês estejam começando a ficar motivados, que a gente agora vai, a partir da próxima aula, nós vamos para a base, nós vamos para coisas básicas e nós vamos perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, e entender como é que a gente cria banco de dados, como é que a gente pensa as entidades, para que serve, como é que as coisas operam, certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que vocês queiram falar? Eu queria que vocês dissessem se vocês, por exemplo, têm alguém já trabalhou aí com banco de dados, alguma coisa do tipo. Lucas, a gente vamos motivar práticas, né? Inclusive até para vocês poderem validar o trabalho que vocês forem fazer, né? A ideia, primeiro, é vocês terem uma noção de como vocês estruturam os dados, né? Como é que vocês relacionam dados. E depois a gente vai trabalhar aí com exemplos e com algumas coisas que motivem vocês a fazer esses bancos de dados operarem, funcionarem de uma forma interessante. Certo? Mais algumas questões que vocês tenham? Eu vou sempre colocar pelo menos uns 2 videoaulas de referência para vocês, de cursos distintos. Eu sugiro que vocês vejam essas videoaulas antes, e vou mesclar
na minha apresentação, slides meus com slides de outros cursos. Tem muita coisa interessante. Acho que essa curadoria é bastante oportuna. Né? Então, se vocês tiverem mais alguma questão, então, Natalício, a gente vai ter assim, a relação com a LGPD. Amanda, a Lei Geral de Proteção de Dados é algo bastante novo, né? E isso é baseado, a LGPD, ela tem uma relação muito forte com a legislação europeia, né? A Europa tem a GDPR, que segue, que foi a primeira lei de proteção de dados, né? Basicamente, o que você quer dar conta com a Lei Geral de Proteção de Dados é que os dados são do usuário, os dados não são da empresa. Se a empresa tem dados sobre você, tem algumas coisas que têm que ser observadas na manipulação desses dados, né? Eu vou falar. Sim, Ademário está altamente motivado pela política, né, a eleição de vereador. A gente pode trabalhar esse exemplo, Ademário. A gente pode, eu acredito que um trabalho de implementação, a gente pode trabalhar exemplos que sejam do dia a dia de vocês ou de coisas que vocês tenham interesse. Ademário com eleição de vereador, o John Taylor com um banco de dados para controle de filmes, né? Então a gente pode fazer coisas que são de interesse de vocês para motivar vocês, certo? Enfim, qualquer dúvida, entre em contato comigo, usem as ferramentas do Moodle, me mandem e-mail. Vamos sempre começar às 7, de 7 às 8h10, né? E eu vou baixar essa aula e vou deixar ela disponível lá no Moodle. Qualquer coisa, basta vocês acessarem, ok? Boa noite para todos. Podem se divertir com o primeiro questionário, né? E vamos seguir juntos aí nesse curso. Um abraço.